E além de tentar o Otávio, o Palmeiras também tentou o Marcel Ruiz, jogador do Toluca, e ele teria recusado o interesse do Palmeiras porque ele deseja voltar para o futebol europeu, tá no futebol mexicano, quer voltar para o futebol europeu, e o Verdão arrecadou cerca de 136 milhões de reais com a venda do Richard Rios ao Benfica, mas não pretende investir no valor próximo a esse na reposição do volante, que é um jogador bem mais barato, e a diretoria estipulou um teto que seria de 10 a 14 milhões de euros para a nova contratação, considerando o Lucas Evangelista, que já foi também contratado para exercer essa função, só que seria como jogador reserva, né, cara? Não acho que no Lucas Evangelista, mesmo tendo feito gol aí no final de semana, como um jogador que seria o titular da posição. Eles ainda querem uma reposição, porém ali nos valores que não atingiriam 100 milhões de reais, mesmo tendo lucrado bastante com a venda do colombiano. Palmeiras também recusa a proposta de 16... Não, prepara a proposta já de 16 milhões, 95 milhões de reais, ou seja, 16 milhões de dólares por Deossa, meia do Monterrey. O Palmeiras deve sim trazer um meia para o lugar do Richard Rios, isso é certeza, dinheiro em caixa eles têm para isso. Só resta saber qual será o nome da vez. Você, torcedor do São Paulo, lembra do Luizão, cara? Aquele zagueiro que pra muitas pessoas foi extremamente ingrato com o time do São Paulo, e eu concordo, né, cara? Porque o cara subiu, tinha um contrato chegando até o final, tinha observações das equipes inglesas, como o West Ham, que foi o destino que ele escolheu, e não quis renovar com o São Paulo, ou seja, foi titular, praticamente utilizou o São Paulo como vitrine, coisa que muitos jogadores da base fazem, por isso que eu acho, sim, que as equipes, antes de subir os jogadores para o profissional, tem que renovar com ele, porque não tem cabimento, subir o jogador com menos de um contrato com menos de um ano para o final do contrato. Foi o que aconteceu com o Luizão. São Paulo subiu ele e tal, foi muito bem ao lado do Miranda ali. A experiência do Miranda ajudou muito no desenvolvimento dele. Não quis renovar e saiu de graça no final do ano. Jogou nem um ano pelo São Paulo, subiu da base, foi titular e saiu de graça. Não rendeu lucro nenhum para o time do São Paulo. Acabou que não teve sucesso nenhum por lá, foi emprestado ou repassado para outras equipes. Ele estava no futebol polonês, acredite se quiser, e o Fortaleza iniciou a negociação pela contratação dele. O zagueiro de 23 anos foi revelado pelo São Paulo, talvez tivesse ficado no São Paulo, tivesse firmado no time titular, coisa que ele já era naquela altura do campeonato, poderia ter se desenvolvido e ir para uma equipe maior do que o West Ham. Não fez isso, a gente viu o Beraldo, que foi campeão aí da Copa do Brasil, foi para o PSG, não sei se irá permanecer por lá, mas, cara, já é sim consolidado na Europa. Inclusive, tem grandes equipes da Europa observando o Beraldo, como o Milan, que eu já vi. Bom, o Luizão não aconteceu mesmo, né, cara? Não teve sucesso no West Ham, mal vi jogando no time principal, só jogando realmente nas equipes inferiores do West Ham. Tava no futebol polonês e deve ser o novo reforço do Fortaleza. Foi sim confirmado que o Botafogo acertou o empréstimo do Patrick de Paula. Lembra do Patrick de Paula, cara? Patrick de Paula que surgiu como um jogador, cara, estrelado do Palmeiras. O novo. Seria o futuro do meio campo do Palmeiras, né, cara? Saiu lá da Taça das Favelas, foi o grande nome ali, fez o pênalti final, se não me engano, no título do Campeonato Paulista 2020 ou 2021. E agora não teve sucesso mais, enfrentou problemas de lesões, chegou para o Botafogo por valores bem altos, 40 milhões de reais ali em torno, e agora será emprestado ao Estoril de Portugal. O Botafogo, desde que chegou, ele não teve sequência nenhuma, seja por lesão, seja por rendimento dentro de campo, ou nos treinamentos. Agora sim, ele vai para o Estoril em busca de mais oportunidades. E o Santos que acertou a contratação do paraguaio Gustavo Cabaleiro, atacante nacional, não aquele nacional do Uruguai, tá? Nacional do Paraguai. Sim, nacional do Paraguai, ele chega para o Santos como o grande reforço ali para o setor ofensivo. Já ouviu falar dele? Eu particularmente não. Nacional do Paraguai, difícil, né, cara? Mas vamos ver que dê certo. O Soteldo chegou do Huachipato, eu tive bastante preconceito. Falei, caramba, já chegou um venezuelano ali, desconhecido, pegando a 10. Não, é claro, não é dos mais adorados, mas teve sucesso, pelo menos na primeira passagem pelo Santos. Vamos ver se esse pode ser considerado como um novo Soteldo. Cara, lembra do Lucas Veríssimo? Sim, revelação do Santos, foi importante naquela campanha que chegou à final da Copa Libertadores lá em 2020, e o cara tava no Corinthians, deixou o Corinthians na mão por conta de dinheiro, era uma peça importante no Corinthians, né, cara? E a torcida do Corinthians não quer ver ele pintado nem de ouro, e agora ele foi confirmado pelo Al-Wakra, do Catar. Anunciou a contratação do Lucas Veríssimo. Vocês entenderem ali, ó, os títulos dele e tal, os detalhes ali um pouco mais sobre ele, dá pra ver que ele tem 30 anos ali, aparentemente. Só isso que eu consegui identificar. Porém, o Lucas Veríssimo vai sim continuar ali na equipe do Catar. Bom, poderia estar no Corinthians, não sei se estaria nos seus melhores momentos, porque o Corinthians também não está nos seus melhores momentos, porém, daria um jeito melhor no setor defensivo do Corinthians. Melhor do que o Kaká, Félix Torres, André Ramalho, ele é por muito, né, cara? Porém, preferiu ganhar dinheiro no Catar e lá segue ainda hoje.
Bom, foi dito que a Juventus entrou na briga pelo Darwin Núñez. E o Darwin Núñez deve deixar o Liverpool, isso é basicamente certo. Dificilmente deve permanecer no Liverpool aí na próxima temporada, ou se permanecer, deve ser reserva. Não foi muito bem utilizado, né, cara? Não caiu muito nas graças da torcida. E o Liverpool quer sim trazer um outro centroavante, outro grande centroavante. E o Darwin Núñez deve ser um novo futuro em breve. A Juventus está interessada nele após, basicamente, chutar o Vlahovic da sua equipe. O Chelsea está em negociações com o Xavi Simons, que teve bastante sucesso aí no Leipzig, passou pelo Bayern, tem interesse do Bayern também, passou pelo PSG, passou pelo Barcelona, e o Chelsea tá de olho. O Chelsea nunca tá satisfeito, né, cara? O Chelsea sempre quer mais. Já tem 1 milhão de jogadores, principalmente 1 milhão e 500 mil é só para o setor ofensivo, e quer contratar ainda mais um. E o Retegui foi sim confirmado, lembra do Matteo Retegui? Foi sim confirmado como novo reforço do Al-Qadisiyah. Os caras pagaram simplesmente 65 milhões de euros. Ele era o grande nome ali da última temporada do Atalanta. O cara foi o grande destaque ali, o Retegui. É atacante de 26 anos, ele é titular, se não me engano, na seleção italiana. E foi para o futebol árabe, né, cara? Al-Qadisiyah e nada mais nada menos que 65 milhões de euros. Valores realmente muito absurdos. Os caras lá têm dinheiro de sobra. Foi se confirmar também que o Laporte deixou o Al Nassr, zagueiro francês / espanhol, deixou o Al Nassr, saiu, estava no Manchester City, aí saiu, deixou de ser oportunidades na seleção, e agora ele está de volta ao Atlético Bilbao, a equipe que ele atuou lá no começo da sua carreira, né, cara? Agora ele deixou o seu futebol árabe e volta, assim, para o futebol espanhol.